Bom dia, cara, aluno do Cursinho Desafio. Aqui quem fala com vocês é o Loló, seu professor de literatura. Hoje a gente vai falar sobre romantismo geral e português. Eu vou dividir essa aula em primeiro romantismo geral e depois português e vou mandar uma lista para vocês, tá bem? É, Além disso, a gente teve uma reunião dos professores do cursinho e nela eu ouvi vários elogios sobre o contato que vocês têm via WhatsApp com os professores. Então, naquele texto de apresentação que eu sempre coloco no Classroom, eu vou colocar meu número também. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pergunte. Se alguém tiver alguma dúvida da lista, por favor, pergunte. Sinta-se à vontade, tá bem? Se quiser falar sobre qualquer outra coisa também, a vida, os sentimentos, sinta-se à vontade. Vamos lá. Vamos começar com o romantismo geral. O romantismo, o conceito dele, foi criado a partir de uma tradução de um espírito de época. A gente vai ver que ele está muito relacionado com o grande desenvolvimento científico e industrial das revoluções burguesas. Então, a Revolução Industrial, a independência dos Estados Unidos, principalmente a Revolução Francesa, influenciaram muito o sentimento dos escritores da época. E tomados disso, eles se caracterizaram como escritores com grande paixão, com grande entusiasmo, que para o bem ou para o mal, ou seja para alegria ou seja para melancolia, eles se exageravam, tá bem? Lá no começo, ele foi incentivado a partir de uma necessidade burguesa de entretenimento. Porque a burguesia estava crescendo muito, né? E a partir disso, a literatura passou a ser uma mercadoria e não só um modelo de arte, né? Então, os escritores não escreviam só pela beleza dos versos, mas eles também escreviam para vender os seus produtos aos burgueses que gostariam de comprar. O romantismo é heterogêneo. O que eu quero dizer com isso? O romantismo é mais do que só a melancolia, como muitas vezes ele é descrito. Ele também tem muitas outras faces, entre elas até a própria alegria. O nacionalismo, o patriotismo são conceitos muito presentes no romantismo em algumas obras, tá bem? Ele tem alguns temas de interesse: a pátria, a família, a religião e amor. E assim, quando a gente fala desses temas em 2020, a gente relaciona muito esses temas a um discurso conservador. E eu queria dizer que isso não é uma característica do romantismo. Existem escritores como José de Alencar que usam esses conceitos para pregar uma moral. Mas tem muitos escritores que tangem esses conceitos com um quê muito revolucionário, como foi Victor Hugo na França, como foi Castro Alves no Brasil. A gente vai falar um pouco mais dos dois mais para frente. E para falar desses conceitos, eles se baseavam muito também em alguns entendimentos europeus que têm certa influência clássica. Eles tinham um modelo de bom, justo, verdadeiro, e eles procuravam esse conceito na Europa a partir do medievalismo. Como assim? Eles voltavam num passado que eles idealizavam. Idealizar é outra característica muito importante do romantismo. Eles idealizavam um passado em que os guerreiros eram um modelo de ser humano bom, justo e verdadeiro, e a partir disso construíam suas histórias. No Brasil, a gente tentou seguir a mesma tendência, mas como a nossa história não é marcada por uma Idade Média com guerreiros, cavaleiros, dragões e histórias desse tipo, no Brasil a gente se voltou ao indianismo. E talvez um melhor exemplo disso seja o Guarani, de José de Alencar, em que Peri, né, o índio da obra, é tomado de imensas virtudes e um grande poder físico, exatamente para tentar mostrar essa base do que é a nação brasileira, tá? Entrando num quê de patriotismo e nacionalismo, procurando esses valores que a Europa também procurava no medialismo, ok? É muito importante e é muito confuso entender o contexto histórico-cultural do romantismo. Então, esse é um slide, é uma explicação importante. Como estava o mundo quando o romantismo começou? Bem, existia uma divisão muito rigorosa das classes sociais naquela época. E era uma divisão rigorosa e em transição. Por quê? O operariado, ou seja, as pessoas que trabalhavam nas indústrias, e as indústrias estavam crescendo,
estavam crescendo em número e também em influência política, exatamente por estar crescendo em número. A alta e média burguesia também crescia em número, uma vez que a gente estava em plena industrialização da Europa. Então, as fábricas estavam aumentando em número e os donos das fábricas também. O campesinato existia, é fato, mas ele estava perdendo o espaço, assim como a nobreza, porque diante do crescimento econômico e político da burguesia, a nobreza não teve outra opção a não ser perder a sua influência. E esse ritmo burguês que a gente que tomou a forma de romantismo na literatura, ele teve um início muito otimista, com frases solidárias, fraternais, e era muito centrado na idealização da pátria, da família, liberdade e da igualdade. Agora, não foi sempre assim. Como eu falei no slide anterior, o romantismo foi tomado de muitas faces, e uma das faces mais importantes dele apareceu logo após a Revolução Francesa. Porque essa revolução que trouxe outro ímpeto ao romantismo, ele trouxe um quê mais revolucionário. Ele trouxe também a melancolia. Então, dentro da paixão do romântico, ele pode ser uma paixão pelo otimismo, pelo bem que ele acredita que a industrialização vai trazer, ou também pode ser uma paixão para o lado melancólico, pelo desejo de amar e a incompreensão da amada. Então, o romantismo é tomado de paixões. E as paixões se tornaram cada vez mais complexas nas obras. Então, é muito difícil definir o romantismo como uma escola de melancolia ou como uma escola otimista. Ele começou com uma ideia otimista nesse ritmo burguês, mas logo ele foi se fragmentando. E nenhuma nem outra é mais importante. E tem um fator muito importante. Ele foi construído paralelamente a esse sentimento burguês, seja no otimismo, seja na melancolia. Até dos problemas que o crescimento burguês trouxe, como a pobreza e a formação de agregados urbanos e suburbanos. Né? Enfim, construído paralelamente a esse sentimento burguês, ele foi uma resposta à calmaria anterior. Porque a gente tem que lembrar que o arcadismo é uma escola literária muito fundamentada na placidez, sabe? No argumento de que o campo é melhor que a cidade e que a gente não deve buscar a aura mediocritas, o que a gente tem que procurar o que é simples, o locus amoenos. Então, todos os conceitos são ligados à calmaria e sempre relacionados ao campo. E aqui, o romantismo ele é tomado de paixão. E ele não está restrito à cidade nem ao campo, porque ele pensa no rural como um lugar de extremo exotismo. Então, longe dos campos calmos e dos montes verdejantes e alegres, o romantismo está falando de sangue. O romantismo é entusiasta. Ele pode falar da cidade, ele pode falar da máquina, ele pode falar do campo e pode falar da selva, entendeu? Mas ele está o tempo todo em franco entusiasmo. Ao contrário do arcadismo, que tem uma certa calmaria e tudo isso. Diante disso, eu acho que é importante a gente comparar quem é o escritor clássico e quem é o escritor romântico. Bem, na arte clássica, a gente consegue perceber algumas tendências e temperamentos. Primeiro, eles são tomados de grande razão. Então, nessa briga de paixão e razão, de emoção e razão, na arte clássica, no arcadismo, no neoclassicismo, no próprio classicismo anteriormente, eles sempre buscavam a razão. Eles nunca escreviam a partir de extrema paixão, seja por uma paixão amorosa ou seja por uma raiva estupenda. Eles sempre buscavam pelo decoro e a contenção. O que é o decoro e a contenção? É buscar sempre a calmaria, é exatamente não colocar sentimentos muito vibrantes na própria obra. Ao contrário, os escritores românticos, eles tinham completamente outra ideia. Eles eram o cúmulo da exaltação, o entusiasmo, eles usavam muitas cores, a paixão é a essência do romantismo.
E paixão, com paixão eu quero dizer sentimentos exacerbados. Eu não estou falando só de paixão amorosa. Eu estou falando de melancolia, eu estou falando de tristeza, eu estou falando de patriotismo, eu estou falando de tudo isso. Todos esses sentimentos eram muito exagerados, tá bem? E além disso, existiu uma diferença de ideia sobre o mundo. E aqui é uma diferença praticamente filosófica. Por quê? Com o absolutista, na arte clássica, a gente não pode entender que eles defendiam o sistema político do absolutismo. A gente tem que entender, assim, existe uma metáfora muito interessante para entender a diferença de absolutista e relativista. Se agora cair uma árvore na Amazônia, ninguém viu, essa árvore caiu ou não? Porque assim, se eu estou contando como se eu fosse um ser onipresente, sabe? Se ninguém viu, então você pode falar, se ninguém viu, ninguém sabe, então não caiu. Então você está sendo relativista. Por quê? Porque o fato só existe se você vê. E se você fala, não, caiu, caiu, não interessa se ninguém sabe, caiu, caiu. Você está sendo absolutista, porque o fato é mais importante do que a observação que a população ou que se tem sobre aquilo. Então o fato é o fato e ele é suficiente em si, entendeu? Tipo, a árvore cai e ela cai. E isso é um argumento absolutista. Agora, o argumento relativista é: se eu não vi cair, se ninguém viu cair, se não existe registro de cair, então como eu posso dizer que ela caiu? Entendeu? É outra forma de ver o mundo. E com isso, eu quero dizer que a arte clássica ela tem uma ideia central, que eles voltam-se a algo que existe porque existe. E no romantismo não. Eles são relativistas. Significa que diante de tudo que estava acontecendo, se fragmentou. E apesar de todos eles buscarem conceitos absolutos, no sentido, o que é o amor, o que é a paixão, o que é a tristeza, apesar de alguns autores, aliás, buscarem definir esses conceitos, eles são uma arte relativista porque eles têm vários pontos de observação sobre o mesmo meio, entendeu? Enfim, isso é um conceito um pouco difícil de entender, mas se vocês não entenderem a diferença de uma ideia absolutista e de uma relativista, eu prometo que em filosofia uma hora vocês vão ter essa discussão. Só que aqui o que interessa é, a arte clássica via a realidade sempre do mesmo ponto de vista. Então todos eles defendiam um locus amoenos, todos eles defendiam a placidez, a áurea mediocritas, esse tipo de coisa. A arte romântica, por outro lado, diante da mesma realidade, tinham muitas visões diferentes dentro dessa realidade. Ela é fragmentada, tá bem? Espero ter sido claro. Se alguém não entendeu, por favor, pergunte. Então, quem era o romântico diante dessa diferença com o clássico? O romântico, ele é um autor que se busca muito a natureza, assim como o clássico. Só que, como eu falei, é de outra maneira. Enquanto o clássico fala dos campos verdejantes e da calma que a visão da amada no monte causa, o romântico, ele tá no próprio Guarani. Tá acontecendo uma puta de uma treta, sabe? Tá todo mundo em guerra naquela porra. Então essa é a alma romântica. A alma romântica é de movimento, é de agitação, é de entusiasmo, é de outra coisa. Não é igual à clássica. Eles podem até ter essa convergência em falar da natureza, mas a gente não pode falar que isso é igual nos dois. Além disso, e aqui são algumas características da arte romântica brasileira, ele é regional. Então, o próprio José de Alencar tem um romance que se chama O Gaúcho. Aliás, se alguém for gaúcho, leia esse romance, você vai ficar puto, não tem nada a ver com ser gaúcho. Não tem fucking nada a ver com o Rio Grande do Sul, mas a ideia disso é que o romance ele tá falando daquele lugar, entendeu? Tipo, um romance do interior de São Paulo tá falando das peculiaridades do interior de São Paulo, da Mata Atlântica, esse tipo de coisa. E exatamente por isso ele se volta muito ao que é selvagem. Porque ele fala do que é selvagem, que ele se retrata a natureza e o selvagem é algo de paixão dentro da natureza, né? Numa mata ou uma onça é algo muito mais
que causam emoções muito mais fortes do que um campo verdejante. Então, se for para descrever a natureza, é mais provável que ele vai falar de uma onça no meio da mata do que de um campo verdejante com a placidez da mata, tudo bem? O romântico também tem a característica de fugir do mundo real, pela viagem a um tempo remoto ou pelo espaço mesmo, porque quando você busca um refúgio na natureza, por mais amedrontadora que ela seja, é um refúgio da sua vida real. E aqui, essa viagem a um tempo remoto, que é usado como escape, é o que a gente falou no primeiro slide. Enquanto na Europa eles buscavam aqueles conceitos de belo, bom, pátria, num medievalismo que está distante e é idealizado, aqui a gente faz com o indianismo, diante da civilização colonial que Portugal impôs. O romantismo, então, ele é extremamente temperamental, exaltado e melancólico. Ele tenta idealizar a realidade que ele quer e não reproduzir. Isso é uma diferença muito importante com a arte clássica. Porque a arte clássica, assim, eles tentam reproduzir o espírito clássico greco-romano. Então eles querem falar de deuses, eles querem falar do conceito de amor, eles querem falar da calma e dos pastores e dos campos. E isso tudo é uma reprodução. Tanto que uma das características do neoclassicismo é o descritivismo. Por outro lado, o romântico não é descritivo dessa forma. Ele não vê a realidade e descreve. Ele idealiza a realidade. Então, quando no medievalismo dos europeus, eles falam da Idade Média para construir uma identidade nacional e falam que os guerreiros eram bons, belos, justos e que aquele foi o tempo bom e esse tipo de coisa, eles estão fazendo, na verdade, uma idealização, porque evidentemente não era assim. A gente tem que lembrar que os cavaleiros, tudo, eles viviam em defesa da religião e do clero, perdão, da nobreza e do clero. Ou seja, eles eram a violência, a força policial que hoje exagera contra certas populações que a gente sabe quais são, era a cavalaria sobre a plebe naquela época, entendeu? Então, os cavaleiros não eram toda essa beleza que se cantava no romantismo. Só que eles cantavam, eles idealizavam a realidade que eles queriam, mesmo aquilo não sendo verdade. Vamos lá. O romantismo tem muitas faces, como a gente falou várias vezes. Ele começou com uma arte de entretenimento burguês, mas logo ele tomou algumas faces muito interessantes. Além do patriotismo, além da melancolia, alguns autores também usaram para denunciar misérias sociais. Então a crítica social foi característica de alguns autores. Mas daí fica muito difícil, né? Cada autor escrevendo uma coisa e a gente colocou todos eles juntos. Sim, jovem mancebo, é exatamente isso. O romantismo não é uma escola fácil. E exatamente por essa multiplicidade, a gente tem que entender o que é essência do romantismo, que é a paixão ou a exaltação, e o que não é. Então, a melancolia não é a essência do romantismo. É comum em várias obras, mas não é essência. Essência é a paixão, é o entusiasmo, sabe? O patriotismo é uma característica, mas não está em toda a obra, tudo bem? Então vamos lá. Alguns autores que fizeram isso são o próprio Vitor Hugo e o Castro Alves. O otimismo burguês, diante dessas denúncias, né, ele foi substituído em alguns autores e obras por insatisfações, tristezas, rebeldia, agressividade, tudo dentro da característica romântica. Porque é um mundo em conflito, também. Toda crise, toda alteração é em si um conflito. Quando a gente fala de revolução, é um conflito do novo e do velho. Então a Revolução Francesa foi completamente um conflito de um conceito de sociedade, de mundo, de organização política que se tinha anterior a ela, com o Luís XIV, XV, Rei Sol e o cacete, com uma nova disposição de ideias, de política, de vida e de mundo. Então, as ideias iluministas, elas são completamente dialéticas com o que existia antes, com as ideias do absolutismo. E isso é o que esse é o combustível do fogo da paixão do romântico, entendeu? Tipo, é o mundo em conflito que faz com que eles sejam tão exaltados, é isso que eu quero dizer. E aqui a gente tem que perceber que existe uma aproximação com o barroco, porque o barroco existe porque o homem está em conflito. O barroco existe porque
diante de um crescimento do Renascimento, do cientificismo, da valorização do homem, a resposta da religião com a Contra-Reforma e o Tribunal do Santo Ofício causou um conflito da vontade de ser livre e do medo de ser punido. Aqui é outro conflito. Aqui é o conflito das antigas instituições políticas absolutistas e do novo desejo republicano ou das antigas instituições de produção absolutistas, né, que são muito mais baseadas na manufatura do que na maquinofatura, diante do crescimento das indústrias burguesas. E também a literatura foi tomada por algumas novidades. Uma delas é o meio pelo qual era vendido o produto. Porque, mais uma vez, aqui a literatura começou a ser também um produto. Existiam folhetins, que eram uma publicação, como se fosse num jornalequinho, de prosa semanal. Como assim? Tipo, se você vê os livros do José de Alencar, ele tem 1 zilhão de capítulos. Por quê? Porque cada capítulo era uma publicação semanal. Então, nesses folhetins, que era um jornalequinho, ele publicava um capítulo por semana. E as pessoas iam seguindo o livro dele semanalmente. Então, como se fosse uma novela, sabe? Só que em vez de ser diário, é semanal. Todo dia passa um capítulo novo da novela na TV e a pessoa acompanha. Naquela época, num jornalzinho, aparecia um capítulo de livro e a pessoa lia aquilo semanalmente. É a mesma coisa. E é interessante que, principalmente essas obras de folhetim, elas tomavam muito gosto da burguesia. Porque quando a gente fala de denúncia social e esse tipo de coisa, a gente está falando de obras que não eram publicadas em folhetins e eram publicadas em outros meios. As de folhetim, especificamente, elas tinham que ter uma intensidade, né, uma exaltação, mas elas eram uma exaltação muito mais para fazer outras coisas. Então, para ter um final feliz, trágico, para entreter a pessoa, amores impossíveis, esses eram os enredos das obras. Era isso, essas histórias eram contadas porque essas histórias são as boas de serem lidas. Não é à toa que até hoje os filmes que mais vendem são os com finais felizes ou aqueles romance babão que tem na Netflix. Todo mundo adora aquilo. Porque você pode falar, ah, não, mas a arte serve para ser crítica e a gente tem que pensar. Irmão, ninguém tá afim de pensar o tempo todo. E tem gente que diante do massacre que é a vida real, só quer se esconder na arte, como um entretenimento, como uma diversão. E era isso que significava o folhetim para as pessoas da época. E é interessante que exatamente porque os folhetins eram feitos ao gosto da burguesia e a burguesia consumia e patrocinava esses autores a partir do folhetim, que a gente percebe uma diferença no perfil do autor. Porque na época do Barroco, por exemplo, era a nobreza com o dinheiro do mecenato que mantinha as artes. Agora é o consumo da burguesia. Então não existe uma encomenda numa obra mais a partir do desejo de um burguês ou aliás de um nobre. O que existe é a publicação de uma obra e o sucesso dela ser proporcional ao tanto que ela era vendida, ou seja, ao tanto que o público gostava da obra, tá bem? Agora vamos tratar de características gerais do romantismo. Primeiro, como o romantismo começou? Antes de ser tomado de grande melancolia e esse tipo de coisa, o romantismo começou na Alemanha e na Inglaterra no século XVIII ainda. E, assim, a gente tem alguns autores importantíssimos do romantismo alemão, inglês e francês depois, né? Lá na França começou logo após a Revolução Francesa. Eu estou falando de Victor Hugo na França, eu estou falando de Lord Byron na Inglaterra e eu estou falando de Goethe na Alemanha. Bem, na França é que o romantismo tomou uma nova face, essa face revolucionária. Mas ele não foi só revolucionário no seu desejo de mudança e de exaltação. Ele foi também revolucionário no seu conceito estético de literatura. Por quê? Porque a gente tem padrões no arcadismo, tá bem? O arcadismo ele tem soneto, o arcadismo o verso é decassílabo, no classicismo tudo ele tem alguns autores têm modelos preferenciais de rima, sabe? É algo muito rígido. E o romantismo ele foi tomado esteticamente de uma vontade de liberdade artística. Então, Victor Hugo foi um grande expoente disso. Ele se rebelou, né, dentro dos conceitos artísticos e literários
contra os padrões neoclássicos e usou coisas novas, como o verso livre, a estrofação irregular. O que é isso? O verso livre é um verso que não tem rima e não tem padrão. Como assim? Se você vê lá nas obras neoclássicas, você pode fazer a contagem da escansão poética do verso de todos, vai dar igual. Vai ser o mesmo número, vai ser tudo decassílabo, ou vai ser tudo redondilha, sabe? Vai ser tudo igual. Aqui, cada verso pode ser de um jeito. Pode ser que todos sejam iguais, mas isso está dentro da liberdade artística do autor. Porque pode ser que tudo seja igual, pode ser que tudo seja diferente. É exatamente aí a liberdade. E a estrofação irregular é porque aqui não tem mais uma obrigação, uma necessidade de existir um soneto. Pode ser um soneto com 2 quartetos e 2 tercetos, ou pode não ter estrofação nenhuma, pode ser só uma sequência de versos, com uma estrofe só no caso, né? Pode ser um monte de terceto, pode ser o que quiser, sabe? É uma liberdade artística que ele iniciou e que foi característica também da literatura romântica. Foi uma resposta também à imobilidade e placidez árcades, que foram tocados por temas e gracejos vibrantes, tomados de nativismo e nacionalismo. Outra face importante do romantismo é o teatro. Por quê? Porque foi no teatro que a voz crítica tomou a sua principal expressão. Como assim? Apesar de alguns autores na prosa e na poesia fazerem críticas sociais, foi no teatro que a gente viu principalmente essa crítica social. Mas apesar dessa crítica social ser tão forte no teatro, o teatro também não foi só isso. Também eram muito comuns comédias de costume e até o drama teve um novo boom, sabe? Então o teatro ele também é heterogêneo, assim como tudo no romantismo. Ele é tomado de exaltação, paixão e tudo, mas ele é tomado de voz crítica. Aliás, ele pode ser tomado de voz crítica e ele pode ser uma comédia de costume tanto quanto um drama. E é interessante, principalmente no drama, porque no drama a gente tem um expoente que tentava o tempo todo fundir o sublime das paixões com o grotesco do mundo, que é Lord Byron. É importante a influência de Lord Byron porque a segunda geração romântica no Brasil foi influenciada muito gravemente por Lord Byron. Ele era um poeta inglês que ora tratava de um mundo rebelde, impetuoso e novo, e ora de um mundo triste, escuro e cemiterial, mas sempre dotado de extremo sentimento, seja um sentimento de paixão ou de melancolia, tá bem? E exatamente é aí que tá, porque o nosso ultra-romantismo foi também chamado de byronismo, porque o Byron era muito exagerado, assim como os nossos ultra-românticos foram. Agora vamos falar de algumas características do romantismo. Tem 2 slides desses, tá? Com essas romantismo e algumas setas, e em cada um deles a gente vai falar algumas características. E depois desse a gente vai fazer uma questão com uma das características em qual é necessária uma das características que a gente vai falar aqui. Vamos lá. Primeiro, uma grande característica do romantismo é o subjetivismo, o posicionamento íntimo e pessoal do autor, tratando de paixões de alma, emoção, imaginação. O que eu quero dizer com isso? Quando eu falo que o romântico é subjetivista, significa que ele não está falando do mundo muitas vezes. Então, por mais que ele tenha um otimismo influenciado pelo ímpeto burguês, ou que ele tenha uma melancolia absurda, qualquer desses grandes sentimentos, ele está falando dele mesmo. Então, se existe otimismo, é o eu lírico, é o narrador da história que está otimista, ou é o personagem que está otimista. Se existe melancolia, é a tristeza do personagem, do narrador, do eu lírico. Então, aqui volta-se a si mesmo. Não tem mais uma discussão de conceitos universais no termo de todos, sabe? Então ele não vai falar do amor, ele vai falar do meu amor, sabe? Se eu vou escrever uma obra romântica, eu vou falar do meu sofrimento, da minha paixão, do meu escuro interior, ou da minha pátria, sabe? Ele não vai falar mais
dos conceitos universais. Ele se volta muito ao íntimo e pessoal. O escapismo, que é uma característica que a gente já falou, né? Que é a oportunidade de fugir do mundo e criar um lugar idealizado, com sonhos, fantasias. E com isso o autor pode mesclar o escapismo e o subjetivismo e falar da infância. Ou ele pode contar uma história falando da Idade Média, ou do indianismo, ou ele pode remeter à sua própria morte no futuro. Ele está sempre fugindo do agora e do real, buscando algo que está longe do real, principalmente os autores que falam de sofrimento, tá bem? Outra característica do romantismo é a ruptura com as regras clássicas, que é o que a gente acabou de falar de Victor Hugo também. A liberdade formal e o desprezo pelas convenções, as novas propostas estéticas e livres que existiam no romantismo. O ilogismo é algo interessante, porque quando a gente fala de romantismo e que ele é heterogêneo, ele não é só heterogêneo entre os autores. Um mesmo autor pode falar às vezes de coisas alegres e entusiasmado e às vezes ser extremamente melancólico e triste. Então existe uma variação até dentro da obra do mesmo autor, o que é algo muito interessante também. Outra coisa que é característica do romantismo é esse sentimento revolucionário que a gente já falou, um desejo de reformar o mundo, libertá-lo do que existia antes, já que eles estão dentro de um conflito, né? O mundo está em conflito e eles são parte desse conflito. E aqui tem um negócio interessante, porque às vezes eles se tornam um tanto caga-regrista, sabe? O que é um caga-regrista? É alguém que quer dizer o que é a verdade, sabe? E a verdade para ele mesmo, como se ele fosse o ser com o sentido de reforma. Mas isso não é muito comum, mas pode ser encontrado. Vamos ver se a gente acha um texto por aí para falar disso. Outra característica é o culto à natureza. Porque a natureza é um escape também, né? Além do escape no tempo, ou seja, na infância, na Idade Média ou na morte, a natureza também pode ser um refúgio diante da angústia. E ela pode ser uma metáfora, porque como ela é desprezada em nome do progresso, ela pode ser usada como uma metáfora pelo desprezo que o eu lírico acha que ele sentiu, tá bem? Além disso, ela é tomada de extremo exoticismo e cuja selvageria é uma característica de extrema emoção, que também condiz com a exaltação romântica. E além disso, o romantismo é muito influenciado pelos pensadores iluministas. Então, um conceito muito importante de Rousseau é a do bom selvagem. Tá bem? Como o Rousseau falava que o homem é bom e a sociedade o corrompe, ou seja, que os homens selvagens não foram corrompidos pela sociedade, então eles são naturalmente bons. Ou seja, é um argumento das características de idealização do indígena que se une ao culto da natureza. Além disso, a gente vai ver que uma das características dos autores é falar de religião e fé. Então, eles às vezes se referenciavam muito à natureza porque existe o argumento de que Deus está em tudo, ou o panteísmo. Outra característica aqui muito importante é a idealização da mulher. Assim, sempre existe uma idealização no romantismo. Por mais ínfima que ela seja, sempre ela está lá. E a idealização da mulher geralmente é a partir de dizer que ela é que ela é superior, que você não tem contato, que sabe, e se aproxima muito dos conceitos da cantiga de amor do trovadorismo, tá bem? Essa coita amorosa da idealização da mulher. Alguns autores voltam-se para outra vertente, que é tratar a mulher como demônios da sedução. Mas é raro, viu? É bem raro, na verdade. Vamos fazer uma questão. É uma questão da FAMEMA 2019. Aqui tem um comentário do crítico Massoud Moisés sobre um movimento literário. Que assim, a aula de romantismo a gente já sabe qual é, mas vamos achar aqui nesse texto as características do romantismo que você devia achar na prova. Recusando as regras, os modelos e as normas, seus autores defendem a total liberdade criadora
Isso é totalmente romantismo, tá bem? Você vê todas as escolas anteriores que se caracterizaram como escolas tinham padrões. Então, o classicismo se inspirava no soneto decassílabo, o neoclassicismo também, o barroco se baseou muito naquele conceito de. Foi muito usado o soneto, sabe? As epopeias foram usadas, eram sempre escolas que tinham padrões. E o romantismo é heterogêneo. Ele tem liberdade criadora e liberdade artística. Aos gêneros estanques, opõe a sua mistura conforme o livre-arbítrio do autor. A ordem clássica, a aventura. Ao equilíbrio racional, a anarquia, o caos. Ao universalismo estético, o individualismo. Ao cosmos, aqui outra coisa muito importante, o eu particular. O seu ego constitui a única paisagem que lhe interessa, de tal forma que a natureza se lhe afigura a mera projeção do seu mundo interior. Então, ó, vamos pegar tudo. Tem extrema liberdade artística, que é um dos conceitos que a gente viu aqui, ruptura com as regras clássicas, liberdade formal. Outra coisa, o eu particular, o ego constitui a única paisagem que lhe interessa. Subjetivismo, completamente subjetivismo. Posicionamento íntimo e pessoal, estados de alma, paixão, falar de si mesmo. O eu é mais importante que o mundo. A natureza se lhe figura a mera projeção do seu mundo interior. Aqui é uma interpretação desse culto à natureza, tá? Porque não é toda a obra que a gente consegue ver isso. A gente não sabe exatamente de onde foi tirado. A gente sabe também que foi adaptado o texto. Então, é mais para a gente perceber essa relação do eu maior que o mundo. Então, evidentemente, a resposta é romantismo, ok? E é isso que a gente devia achar aqui de romântico. Vamos ver mais características. O romantismo ele se toma de ele gosta de tratar do exótico e do pitoresco. Então ele gosta de falar de lugares remotos encantados, terras selvagens e povos distantes. Isso cai um pouco no culto à natureza, cai um pouco no escapismo também. Alguns conceitos são tanto redundantes, mas é uma visão diferente sobre o mesmo ponto. Então ele gosta do exótico, ele gosta do pitoresco. Além disso, o retorno ao passado, que é uma ausência do sofrimento dos tempos das máquinas, né? Existe uma idealização do passado, também se voltando ao escapismo, que a gente viu já falando sobre Idade Média, infância, esse tipo de coisa. Outra coisa que os autores gostam muito é de falar de fé, porque muitos autores têm um profundo sentimento religioso em substituição à razão clássica. Mas aqui ele não é mais um sentimento imposto por um medo à religião. Ele é autêntico, tá bem? Ele é de uma religiosidade do próprio autor ou do interesse da obra, né? Além disso, alguns autores, alguns mesmos que tratam da fé e outros não, tratam muito de um misticismo. Então eles gostam de mistério. E aí, todo mundo gosta de mistério. É por isso que vende o romantismo na época. É porque ele fala disso, sabe? A gente gosta de mistério, a gente lê livro de mistério até hoje, sabe? Você vê um suspense, é isso que você está procurando. E é isso que ele está entregando para o público dele. Alguns dos mistérios que eles mais gostavam era o lado oculto das coisas, o porquê nós estamos no mundo, já pegando um quê mais filosófico. E é dentro desse misticismo que a gente vê uma vertente mais cemiterial e macabra. Além disso, a gente tem o conceito de patriotismo e nacionalismo. No Brasil, principalmente, eles prezam muito pela nacionalidade e, como eu já falei, foi um fator muito importante para a construção da identidade do nosso povo. Um conceito interessante agora é o spleen. Spleen se refere a uma tristeza sem medida, porque em muitos autores a melancolia foi marcante. Então, eu gosto do termo melancolia inexplicável, sabe? É uma tristeza muito forte que ele não sabe de onde veio. E o sonho? Muitas obras se baseiam em que tudo é possível. Então, não importa se é impossível um homem arrancar o tronco de uma árvore do chão com os próprios braços. Mas acontece, porque não importa, sabe? A atmosfera é de sonho, tudo pode acontecer. Porque aquele fato que ele está narrando pode ser uma metáfora, pode ser um símbolo. E dentro desse mundo de metáforas e símbolos, tudo pode acontecer. Existe uma liberdade até no enredo.
tá bem? Agora vamos fazer mais uma questão. Aqui é importante, porque nesse fragmento de José de Alencar, se você não ler o texto e só ir para a questão do Enem, o Enem, a gente tem que prestar atenção nisso. A gente fala, a temática nacionalista constrói-se pelo elogio a passado glorioso, progresso nacional, inteligência brasileira, imponência civilizatória, imaginação exacerbada. Fala, pô, José de Alencar é romântico, passado glorioso, não tem nem dúvida, não vou nem ler. Leia, porque o Enem gosta de te mostrar a exceção para você interpretar. Ó, vamos ler. Talvez julguem que isso são voos de imaginação. É possível. Como não dar largas à imaginação quando a realidade vai tomando proporções quase fantásticas, quando a civilização faz prodígios, quando no nosso próprio país a inteligência, o talento, as artes, o comércio, as grandes ideias, tudo popula, tudo cresce, se desenvolve? Na ordem dos melhoramentos materiais, sobretudo, cada dia fazemos um passo, e em cada passo realizamos uma coisa útil para o engrandecimento do país. Ele está falando de melhoramentos materiais e como isso leva ao engrandecimento do país. Ele está falando de progresso nacional, ele não está falando de temática nacionalista a partir de passado, tá bem? E inteligência ele cita aqui, mas não é o fato principal do texto. Porque o Enem também tem isso, você tem que extrair do texto o que é principal e não só o detalhezinho que está escrito. Assim como imaginação, imponência, não faz sentido. Ele está fazendo um louvor ao progresso nacional como uma temática nacionalista. Tá bem? Bem, eu vou encerrar essa aula por aqui porque ela já tem 40 minutos e já está longa. Mas a gente se vê na próxima aula. Eu vou tentar fazer ela mais curta do que essa, tá bem? Um abraço, gente. Beijo e mandem as dúvidas que vocês tiverem. Tchau, tchau.